por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Ela era enfermeira, mãe dedicada, religiosa, mulher de aparência doce, de fala mansa e, em poucos minutos, matou os 5 filhos. Sem gritos, sem escândalos, sem hesitação. Tudo mudou em uma única manhã. Uma manhã silenciosa demais. E o mundo, até hoje, não consegue compreender o que realmente se passou ali. Essa é a história de Andrea Yates, uma mulher em guerra com a própria mente. Uma mulher que amava profundamente e, ainda assim, destruiu tudo o que tinha de mais precioso. Você já parou para pensar até que ponto a dor silenciosa pode corroer uma alma? Andrea parecia viver uma vida normal, casada com Rusty Yates, um engenheiro promissor, ex-oficial da NASA, 5 filhos pequenos, uma casa simples, modesta, uma família modelo para os padrões da época. Ela era ex-enfermeira, dona de casa em tempo integral, devota, reservada, discreta. Aparentemente, tudo sob controle, mas por dentro havia um colapso iminente. A mente de Andrea gritava, mas ninguém ouvia, ou pior, preferiram não ouvir. No nascimento do 4º filho, ela teve o primeiro episódio grave de depressão pós-parto. Mas isso não era apenas tristeza. Eram vozes, delírios, medo constante. Uma sensação crescente de que o mal estava ali, perto, dentro, ao redor. Ela dizia que sentia forças invisíveis ameaçando seus filhos. Acreditava que algo terrível iria acontecer com eles e, com o tempo, passou a acreditar que a culpa seria dela. Andrea tentou suicídio mais de uma vez. Foi internada, diagnosticada, prescritos medicamentos sim, mas também houve julgamentos, silêncios, preces e promessas vazias. E, mesmo com todos os alertas médicos, Andrea engravidou novamente, contra todas as orientações, contra todos os sinais. O 5º filho nasceu e Andrea afundou de vez. Você sente o peso disso? Porque é agora que a história começa a escurecer de verdade. A fé, que antes era consolo, se tornou combustível para seus delírios. Andrea acreditava que estava sendo usada por forças demoníacas, que sua mente era um campo de batalha entre o bem e o mal. Ela lia a Bíblia todos os dias, mas suas interpretações estavam cada vez mais distorcidas. Acreditava que seus filhos seriam condenados ao inferno, que estavam contaminados pelo pecado, que o diabo os perseguia e que ela era a única que poderia impedir isso, não com proteção, não com oração, mas com morte. Isso não é uma metáfora, não é exagero, era o que ela realmente acreditava. Cada pensamento, cada decisão, cada olhar estava impregnado dessa convicção distorcida. O marido, Rusty, notava o comportamento estranho, mas, talvez por fé cega ou ignorância deliberada, minimizava os sinais. Atribuía tudo a pressões do cotidiano, às dificuldades da maternidade, ou pior, ao teste de Deus. Enquanto isso, Andrea parava de sorrir, parava de conversar, parava de dormir, começou a se isolar completamente.
deixava as crianças sem supervisão, ignorava necessidades básicas da casa e permanecia sentada, encarando o vazio. No seu íntimo, o plano se formava, lento, silencioso, preciso. Ela começou a fazer listas, horários, códigos bíblicos, anotações sobre pureza e desenhos estranhos. Tudo indicava uma preparação, mas ninguém percebeu, ou preferiram não ver. Você já parou para pensar quantos sinais são ignorados todos os dias? Quantas tragédias poderiam ser evitadas se alguém apenas parasse e escutasse? A mente de Andreia já não era mais sua. Era território tomado pela culpa, pelo medo, pela obsessão religiosa. E então, em uma manhã comum, com o marido saindo para o trabalho, ela sabia. O momento havia chegado. A casa estava silenciosa. As crianças acordavam aos poucos. O marido já havia saído. Era uma quinta-feira, mas poderia ser qualquer dia. Andreia foi até o banheiro. Abriu a torneira. A água começou a encher a banheira. Fria, gelada, como o que estava prestes a acontecer. Ela andava devagar, sem pressa, sem hesitação. Foi até onde estava o mais novo, o bebê. Levantou nos braços e caminhou com ele até o banheiro. Afogou-o, sem grito, sem luta. Voltou, pegou o próximo, fez o mesmo. E assim, um por um, os 5 filhos foram levados. O último, Noah, percebeu. Tentou correr, tentou fugir, mas era tarde demais. Andreia deitou 4 dos corpos em uma cama. Noah ficou embrulhado em um lençol, molhado, frágil, sem vida. Ela então limpou o banheiro, lavou as mãos e ligou para o marido. Matei as crianças, disse com frieza, sem alteração na voz, sem arrependimento aparente. Depois ligou para a polícia. Esperou sentada, na sala. Quando os agentes chegaram, ela não chorava, não tremia, não gritava. Apenas apontou. Estão ali. Fui eu. Esse tipo de frieza é incompreensível, inacreditável, mas foi real. A notícia se espalhou como fogo. Jornais, canais de TV, radialistas, todos perguntando a mesma coisa. Como uma mãe poderia fazer isso? A prisão foi imediata. Sem resistência. Sem reação. Andreia foi levada. Calada. Fria. Quase aliviada. Os interrogatórios começaram. Psiquiatras, detetives, advogados, todos tentando entender. Mas como compreender o incompreensível? No tribunal, o silêncio dela gritava. Enquanto a mídia pintava a imagem de uma assassina cruel, os laudos médicos diziam outra coisa. Psicose pós-parto, grave, persistente, ignorada. Andreia avisou, pediu ajuda, mostrou sinais, mas os sinais foram desprezados por médicos, por familiares, pelo próprio sistema. No primeiro julgamento, a comoção pública falou mais alto. Culpa, prisão perpétua, sem chance de liberdade. A sociedade queria punição, não compaixão. Queriam justiça, mesmo que seletiva. Anos depois, após apelações, novos exames e uma nova defesa, o tribunal voltou atrás. Andreia foi declarada
inocente por insanidade. Foi transferida para um hospital psiquiátrico, onde permanece até hoje, medicada, isolada, silenciosa. Lá, ela pinta, costura, anda em círculos e vive com a consciência do que fez. Você acha que isso é justiça? Ou seria uma falha do sistema tentando remediar o irreparável? Quantas Andreias existem por aí, caladas, à beira do colapso, sem serem ouvidas? E quantas tragédias ainda serão necessárias para que a sociedade finalmente enxergue a dor mental com a mesma seriedade que enxerga a dor física? O que leva uma mãe a destruir tudo o que ama? A resposta assusta. Não porque seja complexa, mas porque é próxima, real, humana demais. Andreia não era um monstro. Também não era inocente. Ela era um reflexo de uma sociedade que exige demais e oferece pouco. De um sistema de saúde mental quebrado. De uma fé mal interpretada. Ela foi negligenciada por todos os lados. Os médicos viram os sinais, os familiares também, mas ninguém agiu. Ou, pior, acharam que ela melhoraria sozinha, que era só uma fase, uma tristeza passageira. Não era. E quando a mente rompe, nada mais volta ao lugar. Andreia matou 5 filhos, mas antes disso, teve a sanidade assassinada, em silêncio, com a anuência de todos ao redor. Você que está ouvindo, já conheceu alguém assim? Alguém que grita sem som, que implora sem palavras? Preste atenção. A dor psíquica não tem ferida visível, mas é tão fatal quanto uma faca ou uma arma. Andreia vive hoje entre muros, não por punição, mas por proteção sua e da sociedade. O sistema falhou com ela, mas mais do que isso, falhou com os filhos, com a infância que nunca cresceu, com vidas que jamais terão voz. Essa tragédia não deveria ser esquecida, nem repetida. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm resposta, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. E se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença.